O sinal de línguas diz respeito à confirmação do cumprimento da promessa descrita em Joel, né, que é o batismo com o Espírito Santo. Enquanto que a variedade de línguas tem outro propósito, o qual é se comunicar com pessoas de qualquer outro país, que não seja o teu, ou seja, que fala outro idioma. Então vamos lá. Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Porque grandes coisas tenho eu ainda a realizar no meio de vós. Vamos lá. Olha só. E de maneira nenhuma podemos confundir dons com sinais. De maneira nenhuma se confunda. Dons é uma coisa e sinais é outro. Veja bem. Os sinais são dados para confirmação de algo. Amém? Enquanto que os dons é dado para capacitação. Encontramos essa diferença no falar em línguas, louvado seja Deus. Mas antes de eu prosseguir, deixa eu falar aqui algo para você, em nome de Jesus. Os sinais é dado para confirmação. Ou seja, você está pregando o evangelho ali, Jesus cura, ele pega e cura alguém ali naquele momento para confirmar, para testificar que o que você está falando é verdade. Mas amanhã você vai orar para uma pessoa ser curada, a pessoa não é curada. Né? Às vezes você está ali pregando no meio do culto, numa roda, Deus faz um milagre, uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, acontece algo. Mas amanhã você vai fazer e não acontece. Porque muitas vezes a pessoa não tem o dom. O dom é contínuo. Ali, quando você recebe o dom de cura, ou um dom espiritual, é porque o Espírito Santo sondou a tua vida, sondou o futuro, o passado, e te viu apto para receber aquele dom, sabendo que você vai executar com perfeição, em nome de Jesus. Encontramos esta diferença no falar em línguas. A diferença entre o sinal e o dom. Vamos lá. O sinal de línguas diz respeito à confirmação do cumprimento da promessa descrita em Joel, né, que é o batismo com o Espírito Santo. Enquanto que a variedade de línguas tem outro propósito, o qual é se comunicar com pessoas de qualquer outro país, que não seja o teu, ou seja, que fala outro idioma. Então vamos lá. Quando você vai lá em Marcos 16, 15, 17, o que Jesus falou? Né? E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Então, isso aqui Jesus está falando, e esses sinais seguirão os que crerem. Então, Jesus está falando de sinais. Né? E esses sinais seguirão os que crerem. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, né? Se beberem algo mortífero não lhes causará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então, está falando que tem sinais. Por isso que eu falo, às vezes você está no ministério, você está na obra, você está pregando, uma pessoa é curada, no outro dia não é. Uma pessoa né, recebe um milagre, outra vez não. É porque às vezes ali são sinais que estão acompanhando o teu ministério. Né? Porque Jesus falou, aquele que crê e for batizado, né, será salvo, aquele que não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem, louvado seja Deus. Então Jesus está falando de sinais. E um desses sinais é o falar em línguas. Então quando você se converte ali, que você está buscando o batismo com o Espírito Santo, aquela língua que você recebe ali é um sinal. É um sinal. Tem pessoas que já recebem logo o dom. Mas outras não, outras recebem só o sinal. Então por isso que às vezes a pessoa é batizada e fala poucas línguas. Fala 3, 4 palavras, e fica aquelas palavras repetitivas.
Outros falam 5, 6 palavras. É porque ele recebeu só o sinal para testificar que o Espírito Santo desceu para ele, para confirmar o batismo com o Espírito Santo. E já tem outros, amém, que já recebem o dom espiritual. Tem pessoas que quando é batizado, já recebe outros dons. Ele fala em língua, já recebe dom de cura, já recebe algo maravilhoso, louvado seja Deus. Então vai depender da intensidade da busca, vai depender da comunhão sua com Deus, vai depender do seu nível espiritual. Vamos supor que você é uma pessoa que não tá, que tá convertida agora, mas é aquela pessoa lenta, devagar, não tem um nível espiritual muito alto, não tem um conhecimento muito alto. Então, para que Deus vai te encher de dons? Geralmente ele vai te dar o sinal de línguas ali, vai falar 3, 4 palavras, né? E vai ficar naquilo ali. Vamos supor que você já é uma pessoa liberta, já cheio, já, meu irmão, já com a mente aberta, já com conhecimento, às vezes já com um nível espiritual muito alto, uma estrutura para levar pancada. Amém? E não ficar se lamentando diante de Deus. Quanto mais bate, mais você prega. Quanto mais bate, mais você glorifica o nome do Senhor. Então, geralmente, quando uma pessoa dessa recebe o batismo, ele já recebe junto outros dons espirituais. Então, o que eu quero trazer aqui, irmão, é a diferença. Jesus, lá em Marcos, capítulo 16, né, ele fala dos sinais. Amém? Louvado seja Deus. E lá no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo já fala dos dons espirituais. Então, eu quero dizer isso, que todos os dons, eles se manifestam tanto como sinais, como dom. Então, veja bem, uma pessoa que recebeu o dom de cura, né, se ela se mantém em oração em comunhão, zelando pelas coisas de Deus, a manifestação desse dom, ele é mais forte. A pessoa está com dor de cabeça na igreja, ele ora, a pessoa é curada. A pessoa está com dor de dente, ele ora, a pessoa é curada. E vai só crescendo. Vai crescendo, vai crescendo. Daqui a pouco você começa a curar um câncer. Daqui a pouco vai só aumentando se você manter uma comunhão com Deus. Louvado seja Deus. Mas a pessoa que não recebeu o dom de cura, amém? Vai aparecer, vai se manifestar em momentos isolados. Você está numa pregação ali, no meio do culto você está pregando sobre cura, sobre essas coisas, e ali o Espírito Santo vai, cura um, cura outro acolá, né? Opera um milagre aqui, outro aqui. São sinais para testificar o evangelho que você está pregando, louvado seja Deus. Então veja bem, o sinal de falar em línguas é para testificar a evidência do batismo com o Espírito Santo. Já o dom de falar em línguas é algo muito mais forte, é algo muito mais poderoso. Ele te leva a falar em outras línguas, idiomas de outros países. Louvado seja Deus. Então, geralmente o sinal pode vir em qualquer língua. Tipo, uma língua que não fala mais, né? Uma língua que já caiu em desuso, pode ser uma língua que foi falada há 3, 4, 5, 6 mil anos atrás, e Deus te dá aquela língua e você fala ali pequenas palavras. Ou pode ser pequenas palavras também do céu, em nome de Jesus, uma linguagem celestial. Ali é só um sinal para testificar, para você ver que Deus é contigo, porque a Bíblia fala que o dom de línguas é um sinal para os incrédulos. A gente está ali todo incrédulo, será que é Deus, será que não sei o quê? Deus vai te dar o dom e quando você fala em língua, olha, o Espírito Santo se cumpriu em mim, você passa a crer, né, que as coisas é real, que as coisas é verdadeira. Já o dom de línguas tem uma conotação muito maior e muito mais profunda. Vamos dar um exemplo. Tem um testemunho que eu ouvi muito tempo atrás. Havia um casal de cristão que eram filhos de japonês. Na Segunda Guerra Mundial, os pais deles veio para o Brasil e eles começaram a viver aqui, gerou filhos aqui, só que eles voltaram para o Japão e deixaram seus filhos aqui. E aconteceu que, com um certo tempo, ele veio visitar o filho deles. Eram todos cristãos, a família toda cristã. Aí ele foi no culto, né, na igreja do filho dele. E eles estão lá ouvindo, né, e levantou uma servinha, uma simples, humilde. E ela começou a falar em língua, o culto todinho tomado e falando em língua. Quando estava acabando o culto, o pai dele virou para ele e falou bem assim: meu filho, tá tudo bem? Como é que você tá? Ele, não, pai, tá bem, meu filho, você tá precisando de uma coisa? De alguma coisa? E ele, não, pai, eu tô bem, tô precisando de nada. Aí o pai dele falou: cara, meu filho, você não fala o japonês, mas eu falo a minha língua nativa. E essa mulher aqui, desde quando eu cheguei, ela tá falando na minha língua, na língua japonesa, da minha região, no mesmo sotaque do meu povo. E ela tá falando desde quando eu cheguei aqui: paga água, luz e internet, paga água, luz e aluguel, paga água, luz e aluguel. Desde quando eu cheguei aqui, ela tá falando. E ela não parou até agora. Aí quando ele falou assim, o jovem se desabou e começou a chorar. Por quê, irmãos? Quando o pai dele foi embora, deixou ele numa situação muito boa.
E ele acabou metendo a mão pelos pés e estava passando por necessidade. Meio que ele tinha destruído a herança que o pai dele tinha deixado e estava passando necessidade. E para suprir a necessidade do teu servo, Deus trouxe o pai dele lá do Japão para pagar e suprir a necessidade dele. Então o pai dele pagou as dívidas dele, pagou tudo. Irmão, eu li esse testemunho num livro. Não lembro mais o nome do livro, mas eu li esse livro, e nesse livro ele conta esse testemunho. Do que Deus fez em nome de Jesus. Então você está entendendo? O dom de línguas, ele não se manifesta toda hora. Mas é para esses casos específicos que o dom de língua se manifesta. Então, quando você vai falar o dom de língua, ele pode, quando ele se manifesta, você pode falar o inglês, tu pode falar o espanhol, tu pode falar o aramaico, tu pode falar o grego, tu pode falar a língua chinesa, a língua russa. Tá entendendo? Então, o dom de língua é para esse tipo de manifestação. Agora, o sinal de língua não é só para testificar que você foi selado com o Espírito Santo. Então, veja bem, o sinal de língua ele é vertical para você falar com Deus. Você está falando palavras ali que você não entende. Mas Deus entende o que você está falando. E geralmente essas palavras glorificam o nome do Senhor e exaltam o nome do Senhor. Amém? Tinha uma palavra, língua que eu falava na minha antiga língua, antes de Deus mudar a minha língua, né? Era uma palavra muito bonita, eu não me lembro mais dessa palavra. Eu comecei a orar ao Senhor, o Senhor, me diga, me diga, me diga. O que quer dizer essa língua? O que quer dizer essa língua? O que quer dizer essa língua? Aí um dia Deus foi e me tomou. Entendeu? E ele me fez entender o que era. E eu comecei a falar a língua e eu entendi o que eu estava falando. Eu falava, tipo assim, eu não sei escrever a língua. Não sei, não sabia escrever o negócio, mas eu entendi o que eu estava falando. E a palavra, sabe o que a palavra significava? Eu sou o iluminado do Senhor. Eu sou o iluminado do Senhor. Então toda vez que eu falava aquela palavra, eu estava ali falando, orando, eu começava a falar aquela palavra. Quando eu falava aquela palavra, eu estava dizendo, eu sou o iluminado do Senhor. Eu sou o teu iluminado. Deus meu querido, maravilhoso, eu sou o teu iluminado. E Deus me fez entender aquela palavra. Tá entendendo? Ou seja, Deus por algum momento desceu sobre mim o dom de interpretação de língua, eu consegui interpretar aquela palavra. Então entenda, o sinal de línguas é vertical. Toda vez que você fala, você está exaltando a Deus. E é palavras fortes, irmãos, é palavra forte. Porque essa uma palavrinha só que eu falava significava isso, eu sou um iluminado do Senhor. Ou seja, a luz de Cristo, a luz do Evangelho, a luz da palavra de Deus estava brilhando e raiando em mim. Por isso que eu dizia, eu sou um iluminado do Senhor. Amém, irmãos? Então, o sinal de línguas, ele é vertical. Tu e Deus. O dom de língua, ele é horizontal. Ele se manifesta para você transmitir a palavra do Senhor para quem ele quiser. Se nesse momento Deus quiser falar com um indígena, através de tu, do nada você começa a falar a língua do indígena. Começa a falar. Você não está entendendo nada, mas eles estão entendendo tudo. Amém? Louvado seja Deus. Vamos prosseguir aqui no estudo? Vamos lá. Então vamos lá. Caso você foi batizado no Espírito Santo e fala poucas palavras em línguas, é porque você provavelmente recebeu apenas o sinal. Amém? Ou seja, uma única língua. E como você não profetiza e nem interpreta, o Espírito se limita a este sinal, te concedendo poucas palavras de exaltação a Deus. Louvado seja Deus. Então entenda, o dom de falar em línguas tem duas definições. O sinal de línguas e a variedade de línguas. A variedade nos permite sair da língua concedida pelo sinal e falar em outro idioma, sempre que necessário, nos permitindo assim falar abundantemente em vários idiomas. Então veja bem, você tem um sinal. Todo dia tu está falando ali em sinal. Aquela mesma palavrinha repetindo, você vai pregar, tu dá aquela rajadinha, aquela mesma palavra, você vai dar um estudo daquela mesma rajadinha, aquela mesma palavra, mas dependendo da situação, irmão. Vamos supor, eu trabalho de motorista de aplicativo, vamos supor que eu estou ali e entra um americano. Bem? E Deus quiser se comunicar com ele através de mim, então vai manifestar a variedade de línguas. E eu vou começar a falar em línguas. E a língua vai ser o quê? O inglês fluente da região dele. E ele vai entender tudo o que Deus está falando com ele. Louvado seja Deus. Para a tua edificação, eu vou deixar mais um testemunho aqui. Amém? Eu conheci uma mulher no monte
que o sonho dela, uma missionária, o sonho dela era pregar em outro país. Tem muito tempo que eu ouvi esse testemunho, acho que foi em 2015, ela me contou esse testemunho. Eu não lembro muito bem o país que ela foi pregar. Mas ela foi pegar em outro país, aqui dentro da América, continente americano. Era o sonho dela, ela pedia demais. É Deus, Senhor, me leva, eu quero pregar em outro país. E um dia as portas se abriram, ela foi convidada para pregar nessa nação. Aí eu não sei se é Colômbia ou Estados Unidos. É um desses dois. Ou foi Colômbia ou Estados Unidos. Foi aqui mesmo, no continente americano. E quando ela chegou lá, precisava do intérprete. Ela falava, o intérprete traduzia. Ela falava em português, o intérprete traduzia. E ela falou que depois de uns 10 minutos de pregação, ela foi tomada em línguas. Foi tomada em línguas. E o intérprete calou. E ela pregou a mensagem todinha tomada. Ela falou que não conseguiu mais falar o português. Foi como se o português tivesse sumido da mente dela. Como se Deus tivesse arrancado o português da mente dela. E ela começou a pregar nesse idioma. Começou a pregar nesse idioma. Aí o que aconteceu? Depois que a mensagem acabou ali, que ela interrompeu, ela soltou o microfone, né? Veio ali, e o pastor presidente dessa igreja local veio até ela. Aí falou, irmã, por que você não falou para nós que usando tradutor, né? Que você falava a nossa língua. Ela falou, não, mas eu não falo a língua de vocês não, irmã. Você pregou no nosso idioma. E eu nunca vi um estrangeiro pregar tão fluentemente como você pregou. E ela falou, ficou maravilhada. Mais de sei quantos anos pedindo a Deus, e quando Deus levou ela lá, honrou ela. E depois que acabou a pregação, ela não lembrava mais do idioma. Não lembrava mais do idioma. Louvado seja Deus. Ela pregou dentro de uma igrejinha simples. Mas ela realizou o sonho dela. E do nada, a variação de língua se manifestou e ela começou a falar no idioma deles. E pregou a palavra de Deus, profetizou, transformou uma mensagem e a igreja foi incendiada. A glória de Deus desceu sobre essa igreja. Amém, irmãos? Então, a variação de língua é exatamente isso. Agora, irmão, para finalizar, eu quero fazer uma pequena conclusão, amém, do dom de interpretação de línguas. Veja bem. Trata-se da capacidade de compreender e transmitir o significado de uma revelação dada em línguas estranhas. E pode ser transmitida tanto por quem fala como por outra pessoa. E é expressada pela mente e não pelo espírito. O oposto do falar em línguas, a qual se expressa pelo espírito. Pois quando oramos em língua, o nosso espírito ora bem, mas a nossa mente fica sem entendimento. Por isso, todo aquele que fala em línguas deve orar para também interpretá-la. Por isso, devemos procurar alcançar todos os dons, mas principalmente o de profecias. Então, veja bem, o falar em língua é uma expressão espiritual. Porque o teu espírito se edifica, mas a tua mente, ela fica indouta, porque você não está entendendo o que você está falando, você não está se enriquecendo. Bem? Então, você fala em mistério com Deus. Mas o interpretar, não. O interpretar, você faculta a tua mente. Você está interpretando, você está entendendo o que aquela pessoa está falando, ou o que você está falando em língua, e ali a tua mente é edificada, o teu coração é edificado, a igreja é edificada. Amém? Então esse é o estudo de hoje, a palavra de hoje. Eu espero que Deus te abençoe. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o teu like, amém? Posta no grupo da igreja e abençoe, amém, esse canal e este teu servo aqui, porque isso dá um trabalhão, irmãos. Eu estou aqui desde as 6 horas, amém? Estou aqui desde as 6 horas preparando, preparei esse estudo, né? Gravei e agora são 9h40. Então tu vê, ó, 7, 8, 9, estou aqui já 3 horas e 40 minutos, amém? Separado, preparando, estudando, orando para transmitir para vocês, trazer um conhecimento. Espero que isso possa te edificar, em nome de Jesus. Se você tiver um conhecimento já mais avançado que o meu, né? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus possa te dar a oportunidade também de você gravar um vídeo e compartilhar conosco para que venha nos agregar bastante valor. Fique na paz do Senhor em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Amém.